pensar numa coisa. Eu gostaria que vocês respondessem para vocês mesmos. O que caracteriza uma pessoa como uma mulher ou um homem espiritual? O que vocês pensam se alguém perguntasse para você, o que você acha de alguém espiritual? Trace aí um plano, ou mostre para a gente as características de alguém que é espiritual. O que vem na nossa mente, né? Geralmente o que vem na nossa mente é uma pessoa envolvida com a igreja, né? O que tem dons, que faz aquilo e que acontece. Isso faz parte da espiritualidade. Agora, será que essas atividades que a gente chama que são atividades religiosas ou mesmo eclesiásticas da igreja tornam uma pessoa verdadeiramente espiritual? É isso que eu queria que nós pensássemos nessa noite, tomando como base a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1 a 5. Paulo vai mostrar aqui como que eu posso demonstrar a verdadeira espiritualidade. E eu preciso não apenas olhar nesse texto, mas entender que esse texto que a gente vai ler, capítulo 6, versículo 1 a 5, está dentro do contexto da epístola. Paulo escreveu essa epístola aos Gálatas, da igreja da Galácia, e provavelmente essa tenha sido a primeira carta que Paulo escreveu, embora na nossa Bíblia não esteja assim, né? Que a Bíblia não está com os livros em ordem cronológica, mas em assuntos. Mas provavelmente essa foi a primeira carta que Paulo escreveu. E o interessante é que Paulo funda essa igreja através do esforço missionário, da pregação, deixa uma igreja estruturada, mas assim que Paulo sai, entra um grupo de judaizantes tentando desfazer tudo que Paulo pregou, tentando dizer que eles precisavam cumprir a lei de Moisés, precisavam se circuncidar e guardar toda aquela tradição do judaísmo. Paulo, quando sabe disso, ele fica aborrecido e ele escreve essa carta. Ele começa dizendo assim: ó insensatos Gálatas, ou seja, vocês são insensatos. E ele diz: quem vos induziu a mudar tão depressa do evangelho que eu preguei? Ele continua dizendo: olha, mesmo que um anjo do céu desça pregando o evangelho diferente do que eu ensinei, seja maldito. E ele vai desenvolvendo a carta, mostrando que a salvação é pela graça e pela fé, e que os méritos da salvação não estão no homem, não está pelo cumprimento da lei, mas pelo sacrifício de Jesus, e que o cristão precisa apenas se apropriar desse sacrifício de Jesus e viver a sua vida de fé. E aí onde a gente vai chegar no capítulo 6, que tem aqui como título dessa folhinha que eu entreguei para vocês: demonstrando espiritualidade. Como é que nós vamos demonstrar a verdadeira espiritualidade? Ele nos mostra isso nos 5 primeiros versículos do capítulo 6. Ele diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu gosto desse versículo 2, né? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. O que Paulo está dizendo? A gente vai continuar lendo. Olha, vocês querem realmente cumprir a lei de Cristo? Era isso que o povo estava ensinando lá. Se vocês querem cumprir a lei de Cristo, não é pela circuncisão, não é pela guarda do sábado, vocês querem cumprir, levem as cargas uns dos outros. E ele continua: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Parece a princípio que é uma contradição. Paulo fala no versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e aqui no versículo 5 ele fala: cada um leve o seu próprio fardo. Parece que é uma contradição, e não é, nós vamos chegar lá.
Então Paulo vai mostrar que a verdadeira espiritualidade é demonstrada por nossas atitudes. Atitudes daqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus e que estão vivendo na fé de que esse sacrifício de Jesus foi único e suficiente. Mas que agora, eu que aceitei esse sacrifício de Jesus e que sou salvo, preciso demonstrar uma vida de salvo, uma vida de espiritualidade. E a primeira coisa que Paulo mostra aqui, que nós devemos fazer para demonstrar a espiritualidade, é restaurar o irmão faltoso. Restaurar aquele irmão faltoso. Ele coloca isso nos versículos 1 e 2. Veja que ele começa: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, leve ele para a disciplina, exclua ele da igreja, aponte o dedo para ele. É isso que Paulo fala. Corrigir ele com espírito de brandura. Olha aí, gente. Então o que Paulo mostra aqui nesse primeiro parágrafo dos 2 versículos? Que nós vamos demonstrar espiritualidade quando olharmos para o irmão que cometeu alguma coisa, que caiu em pecado, e a gente não vai lá apontar o dedo, vai corrigir. Então Paulo mostra que restaurar o faltoso é uma demonstração de irmandade. Quando eu pego, por exemplo, vamos supor que a Bia cometeu algum deslize, eu vou mostrar que ela é minha irmã em Cristo realmente, quando eu vou lá corrigir. Então, demonstrar essa correção para o irmão que for surpreendido em pecado, eu estou mostrando que eu sou irmão em Cristo, eu estou demonstrando irmandade. Se eu não trato ele assim, eu não estou colocando ele como meu irmão. Na nossa família a gente é assim, mesmo quando o nosso irmão erra, né? A gente sabe que ele está errado e a gente não vai passar a mão na cabeça, mas a gente também não vai agora condenar ele e excluir ele da nossa família. A gente faz isso? Não. Mas na igreja a gente faz isso. E depois a gente fala que é irmão. Paulo está dizendo que eu vou demonstrar que sou irmão em Cristo quando eu percebo que o irmão cometeu algum delito, algum deslize, alguma falha, algum pecado, e eu vou tratar como se realmente fosse meu irmão. Muito legal mostrar o amor. Exatamente. Então, restaurar o faltoso, Paulo mostra que é uma demonstração de irmandade. Quando ele fala irmãos, ele não está escrevendo para pecadores, ele está escrevendo para irmãos. Ele diz irmãos, está tratando com irmãos, está tratando com uma família, e nós somos família de Deus. A Bíblia traz o retrato da igreja como família de Deus. A segunda coisa que Paulo fala aqui, na questão de restaurar o faltoso, é que isso é uma demonstração de espiritualidade aí. Eu vou demonstrar que sou espiritual quando eu estou restaurando o faltoso. Veja que Paulo fala: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais. Paulo está dizendo que o verdadeiro homem espiritual, que a verdadeira mulher espiritual, é aquela que percebe quando o irmão comete alguma coisa. Ou seja, não faz vista grossa, percebe. Mas não só percebe, vai demonstrar amor, carinho, vai corrigir com espírito de mansidão, de brandura. Então isso você está demonstrando espiritualidade. Se você trata acusando, excluindo o irmão, isso não é demonstração de espiritualidade. Porque quem é o acusador? O diabo. E ele já tem um bocado de demônio a serviço dele. Ele não precisa de crente para trabalhar para ele, não. Mas quando a gente aponta o dedo para o irmão faltoso, quando a gente quer excluir, nós estamos fazendo o papel do inimigo. E como eu disse, ele já tem um bocado de demônio, não precisa de você. Então não haja como um demônio, haja como um crente espiritual. Paulo está dizendo que restaurar o faltoso, primeiramente, é uma demonstração de irmandade, quando ele diz: irmãos,
Em segundo lugar, é uma demonstração de espiritualidade. Ele fala, vós que sois espirituais. Terceiro lugar, ele mostra que restaurar o faltoso é uma demonstração de mutualidade. Aí ele vai dizer aqui no versículo 2, né? Levai as cargas uns dos outros. Só que antes eu gostaria que você prestasse atenção no que Paulo diz em Romanos capítulo 15, versículo 1. Olha o que ele diz em Romanos 15, versículo 1. Eu coloquei aí na folhinha para vocês seguirem. Paulo diz em Romanos 15, versículo 1: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha, e ainda diz no 2, cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Olha que coisa bonita, gente. Então Paulo está dizendo que o crente espiritual, à luz de Gálatas capítulo 6, versículo 1 e Romanos capítulo 15, ele mostra que o crente espiritual, o crente forte, é aquele que se preocupa com a fraqueza do próximo, aquele que olha para o próximo e vê a fraqueza dele, entende que ele está cometendo aquilo porque ele é fraco na fé. E fraco precisa do quê? De ser amparado, de ser fortificado. Veja o que o próprio Paulo diz, eu não coloquei, mas você pode acrescentar, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13 e 14. 1 Tessalonicenses capítulo 5. O versículo 14. O versículo 14 ele fala assim, exortando vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Como é que está na sua Bíblia aí, Edith? O meu está assim, Paulo também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os pouco ânimo, sustentei os fracos e sejai paciente para com todos. Sustentei os fracos. O fraco precisa de sustento, gente, e não de pancada, e não de porrada, né? Não de cajadada. Ele precisa ser sustentado. E Paulo está dizendo aqui que o fato da gente sustentar o fraco é sinal de espiritualidade, certo? E é uma demonstração de mutualidade. Levar as cargas uns dos outros. Levar as cargas uns dos outros, né? Ir no supermercado e carregar a sacola do irmão que está pesada, não. É o irmão que está com aquela dificuldade. Conta comigo, irmão. Olha, ore por mim que eu tô tendo dificuldade em lidar com isso. Eu quero pegar aquele irmão lá e esganá-lo. Me ajudem. O verdadeiro crente não vai falar, misericórdia, irmão, isso é demônio, precisa se converter. O verdadeiro irmão fala assim, eu sei que você está passando, conta comigo. Quando você tiver essa vontade, liga para mim que eu vou orar por você. Vamos orar junto, vamos conversar. É isso que é levar as cargas uns dos outros. É olhar para a fraqueza do irmão e dizer, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Porque para condenar já tem bastante, né? Já tem bastante demônio, já tem o acusador, já tem o mundo apontando o dedo para a gente, e a gente não está aqui para condenar, está para ajudar. O homem espiritual, o verdadeiro crente espiritual é aquele que olha o pecado do irmão e não é para ficar sair apontando, não. Irmão, conta comigo, o que eu posso fazer para te ajudar? Paulo está dizendo, leve as cargas uns dos outros, né? E ele está dizendo, e assim você vai cumprir a lei de Cristo. Jesus veio aqui para levar a nossa carga, gente. Ele carregou todo o nosso pecado lá no Calvário. Ele não ficou apontando o nosso pecado, não ficou nos condenando. Quando ele estava no meio dos pecadores, entravam aqueles fariseus que se achavam super crentes.
Olha, ele está comendo com os pecadores. Essa mulher que está ungindo ele, se ele soubesse como ela era pecadora, ele não fazia isso. E Jesus, sabendo, dizia para eles: olha, quem precisa de médico não são os sadios, são os doentes. Olha, uma coisa eu quero ensinar para vocês: misericórdia eu quero, e não sacrifício. Então Jesus foi lá, sentou com os pecadores, porque sabia que eles precisavam de amparo, de proteção, de ajuda. Ele não estava lá pregando para os escribas e fariseus, porque ele já se achava no top de linha. E é isso que nós temos que fazer, gente, como Jesus: olhar para as pessoas e entender que restaurar o faltoso é uma demonstração de mutualidade. E veja que Paulo fala: levar as cargas uns dos outros. Eu levo a dele, ele vai levar a minha. Em quarto lugar, ele diz também que a restauração do faltoso é uma demonstração do cumprimento da lei, quando ele fala: assim cumprireis a lei de Cristo. Eu estou fazendo a vontade de Deus, estou cumprindo a lei dele. E em quinto lugar, ele fala que o objetivo da correção é a restauração. Eu coloquei aqui o objetivo correto. Sim, o objetivo correto de restaurar o faltoso não é punir ele, não é castigá-lo, mas é restaurá-lo. Quando Paulo fala corrigir, é restaurar. Quando você escreve alguma coisa errada, a gente aprendeu na escola lá, nos primeiros anos a gente só escrevia com lápis, né? Eu lembro que eu só fui usar caneta no segundo ano, com lápis, e tinha borracha. Quando errava, o que a gente fazia? Jogava fora o caderno? Então, quando o irmão erra, a gente não vai jogar fora o caderno. O que a gente fazia? Pegava a borracha, apagava, corrigia, escrevia de novo. E assim com o irmão. O objetivo correto de restaurar, de restaurar a falta, de olhar para o pecado dele, é restaurar ele, não condenar, não amputar da nossa vida. E é assim no nosso corpo, né? Quando a gente espeta o dedo que dói, você vai amputar o dedo? Você vai lá passar o remédio e vai cuidar, né? Porque é meu dedo, está doendo em mim. E é isso que eu tenho que ver quando olhar para o irmão, que o irmão está numa dificuldade, aquilo tem que doer em mim. Porque nós somos corpo de Cristo, ele faz parte do corpo de Cristo. É um membro do nosso corpo. E a motivação correta para isso é o amor. Paulo fala: corrigir com espírito de brandura, e guarda-te para não ser tentado. Em João capítulo 13, versículo 34 e 35, Jesus, depois de cear, ele senta com os discípulos e fala assim: olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu tenho vos amados. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E olha o que Pedro fala na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8. 1 de Pedro 4, 8. Ele diz o seguinte: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Quando o irmão peca, quando o irmão me ofende, se eu realmente o amo, esse amor vai perdoar os pecados dele. Então, a motivação correta para corrigir o irmão deve ser o amor. E a atitude correta, Paulo fala, é corrigir com espírito de brandura. Não é com braveza, não é com aspereza. Porque tem gente aí que, meu Deus, né? Provérbios, se não me engano, capítulo 15, versículo 1, fala que a resposta branda desvia o furor, mas a resposta ríspida suscita ira. O seu irmão, você de novo aqui, não toma jeito, misericórdia, hein? Não é assim. O outro irmão já vai ficar mais zangado. Espírito de brandura. Não é passar a mão na cabeça, não é tapar o sol com a peneira. Então, como é que eu vou demonstrar a espiritualidade? Primeiro, restaurando o irmão faltoso. Paulo trata isso nos versículos 1 e 2.
nos versículos 3 a 5, Paulo vai mostrar também como que eu vou demonstrar minha espiritualidade. Primeiro, evitando comparações. A gente às vezes fica se comparando, né? E Paulo fala para a gente evitar essas comparações, para não se considerar superior por algum sucesso que eu conquistei. Então às vezes eu conquisto algum sucesso, mas isso não me faz superior, meu irmão. Veja que Paulo era apóstolo, Paulo trabalhava, ele escreve lá, Paulo apóstolo, mas daqui a pouco ele fala assim, ó, nós somos servos de Jesus Cristo. Ele é o Pai nosso, é o Pai de todos nós, ou seja, eu sou irmão de vocês. Eu estou aqui como apóstolo liderando, mas sou irmão de vocês. Paulo não se sentia superior a ninguém. Jesus também, mesmo sendo Deus, ele nos ensina isso. Ele até fala, considerai o próximo superior a vocês. Não é para a gente se considerar superior, achar que nós temos rei na barriga, né? Ou aquela, eu falo que é o crente estação de radar, olha os outros assim, né? Ele abaixa os olhos para olhar para os outros, é assim, se acha, né? É o crente que o sobrenome dele é Tássia, está se achando. Então, não se considere superior por algum sucesso que você alcançou. Segundo lugar, não pense que a graça é da sua exclusividade. Não pense que Deus morreu só por você. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Não é só você. Não é você que é o último biscoitinho lá do pacote de biscoito de Jesus. Você não é melhor do que ninguém, nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos iguais. Então não se considere superior, não pense que a graça é só para você, a graça é para todo mundo. Para o mais vil pecador. Paulo, com toda aquela bagagem, ele dizia, olha, eu me considero o pior dos pecadores. Não inveje as bênçãos dos outros. Tem crente que é invejoso, né? Alguns consideram que a inveja é um dos 7 pecados capitais, né? Não é para a gente ser invejoso, a gente tem que se alegrar. Quando o irmão fala, trocou de casa, meu Deus, né? Por que ele e eu não? Graças a Deus, meu, que Deus te abençoe, que bênção. A gente tem que se alegrar com a bênção do irmão, não invejar, ficar alegre com a conquista dele, certo? E agora Paulo vai dizer, olha, você é espiritual, primeira coisa, restaure o faltoso. Segundo lugar, evite comparações. Em terceiro lugar, ainda do versículo 3 ao versículo 5, cuide de si próprio. Aí onde ele vai dizer no versículo 15, porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu preciso cuidar do outro, mas preciso cuidar de mim também. E Paulo vai dizer aqui no versículo 3, que eu preciso ter uma visão correta sobre mim mesmo. Cada um de nós tem que ter uma visão correta sobre si mesmo. Ele diz no versículo 3, ó, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Então não há aqui, eu escrevi aí, ó, um conceito farisaico da autorretidão, como aqueles fariseus que acharam, né? Jesus fala que eles gostavam de andar em praça pública, com aqueles vestidões, ostentando espiritualidade, davam ofertas gordas e tocava trombeta literalmente, gente. Eles pagavam gente para quando eles iam dar oferta no gasofilácio, tocarem a trombeta para dizer, olha que oferta gorda. Se fosse hoje, eles iam chegar aqui no gasofilácio com um cheque bem grandão, ou então com uma nota de 200, que é a maior que a gente tem, né? E ó, selfie, e postar lá no Insta, olha a minha oferta. Jesus está condenando isso. Jesus batia de frente com os fariseus escribas, chamava eles de sepulcros caiados, hipócritas. Então não há aqui nenhum conceito farisaico de autorretidão, da tamanha importância que tenho que não possa servir, que não possa me envolver com os outros nos seus problemas. Por mais importante que eu ache que eu seja, eu preciso me envolver com os outros, me envolver nas suas necessidades, carregar os fardos dos outros e por
Por mais importante que eu me ache, eu tenho que entender que eu preciso dos outros. Não sei se vocês percebem que eu sempre falo aqui que não existe ninguém que é totalmente pobre, que não tenha nada que possa oferecer. E que não existe também alguém que é totalmente rico, que não precise de nada. Às vezes o rico que tem dinheiro sobrando, mas às vezes ele precisa de uma palavra de conforto, de orientação para uma pessoa pobre. É isso. Depois Paulo fala no versículo 4 que a gente não pode ter um senso, que a gente tem que ter um senso justo de autocrítica. Fazer uma crítica para nós, mas justa. Quando ele diz aqui no versículo 4, mas prove cada um o seu labor, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, não no outro. Devemos examinar, testar nosso próprio serviço, nosso próprio trabalho, ou seja, no que somos responsáveis diante de Deus. Precisamos avaliar as tarefas que Deus coloca na nossa mão, no nosso ministério. Por vezes nos preocupamos tanto em julgar o que os outros estão fazendo, que deixamos de julgar o que nós mesmos não estamos fazendo. A gente fica, tá vendo? A Márcia é sempre assim. Tá vendo? Beth é sempre assim. E a gente esquece de julgar aquilo que a gente não está fazendo. Fica julgando o serviço do outro que está fazendo, mas não julga nós que não estamos fazendo nada. A gente fica reclamando do outro, então vai lá e faça melhor. Está achando que o outro está fazendo errado ou ruim? Vai lá e faz melhor, não fica criticando. Certo? É isso que Paulo está dizendo. E em terceiro lugar, aqui no versículo 5 aí, é aquilo que eu falei que não há uma contradição. Tenha um senso justo da sua autorresponsabilidade, quando ele fala, porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu preciso olhar para minhas responsabilidades e ter um conceito justo, um senso justo da minha responsabilidade. Então Paulo fala que cada um levará o seu próprio fardo dos deveres que Cristo impôs aos seus seguidores. Veja o que ele diz em Mateus 11, 28 a 30. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. É um texto que a gente conhece, né? Ele diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes a gente olha só para esse texto e fala assim, olha, eu preciso levar minhas coisas para Jesus, entregar meu fardo para Jesus. Mas o que é que Jesus fala? Eu entrego, mas ele fala, aprendei de mim. E aprendizado é tarefa nossa. Ninguém aprende assim sentado e de braços cruzados. Jesus fala, entregue os seus fardos para mim, mas agora aprendam. Às vezes a gente quer entregar os nossos problemas para Jesus, mas não quer aprender. Nós precisamos aprender a lidar com os nossos fardos. Coloca na mão de Jesus, mas aprenda a lidar. Olha, isso está aqui, eu entrei numa dívida porque eu não soube fazer o meu planejamento financeiro, eu preciso aprender. Jesus, me socorre agora, eu errei, mas eu preciso aprender. Coloca alguém para me ensinar, eu vou correr atrás para eu não entrar num empréstimo desnecessário, para não comprar aquilo que eu não devo, para eu aprender a lidar com isso. Ó Jesus, eu perdi a estribeira, briguei com o irmão, distratei ele. Me perdoa, Jesus, me ajuda a consertar, me ensina a não cometer isso mais uma vez. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então não posso culpar os outros pela minha falta de constância e de profundidade na vida de oração. Às vezes a gente fica culpando, mas a culpa é do irmão, a culpa é da igreja. A gente sempre fica culpando os outros pela nossa negligência, né? Mas o irmão não tem culpa se você não ora, o irmão não tem culpa se você não lê a Bíblia,
Irmão, não tem culpa se você não está crescendo espiritualmente. Então não posso culpar a minha falta de constância e da profundidade na vida de oração, do meu estudo bíblico, e nem na falta de desejo de congregar. Ah, não vou congregar, a culpa é do irmão. De vez em quando eu coloco umas postagens lá. Quem sai da igreja por causa de irmão é porque não entrou lá por causa de Jesus. E eu sempre falo aqui, né? A gente sai da igreja porque fala que tem pobre, mas a gente não abandona o emprego porque tem gente pobre, não muda de bairro porque tem gente hipócrita, não muda de família porque tem gente hipócrita na família, mas para a igreja a gente faz isso, acusa a igreja, acusa os irmãos, né? É isso. Nem pelas minhas decisões e escolhas erradas. Às vezes os nossos erros são decisões e escolhas erradas. E às vezes eu fico culpando a igreja, fico culpando o irmão. São escolhas minhas. Peço socorro, Jesus, eu errei, fiz escolha errada, fiz decisão errada. Aí, aprender de mim. Jesus, me ensina como é que eu vou lidar com isso. Eu preciso aprender, eu quero aprender e vou fazer. Como é que eu aprendo uma lição de matemática? Quando eu faço exercício, eu não vou aprender só na teoria, eu preciso fazer exercício. A vida cristã é a mesma coisa. Eu vou mostrar que aprender quando eu começo a fazer, então eu começo a fazer certo. Nem devo achar que é responsabilidade dos outros assumir o que eu tenho preguiça de fazer. Eu não vou na igreja porque eu estou preguiçoso, é culpa do irmão. No que eu sou negligente, no que eu sou irresponsável. Então, o homem espiritual, ele olha para si e fala, olha, eu preciso carregar minha carga, isso é peso meu e eu que tenho que fazer. Agora o irmão eu vou ajudar, não vou acusar, eu vou ajudar. Então, como é que eu vou demonstrar a espiritualidade? Restaurando o irmão faltoso, evitando comparações, cuidando de si próprio. Tem muito mais coisa, né? Mas nós estamos trabalhando nesses conceitos em Gálatas 6, de 1 a 5. É o tempo que eu queria ter com vocês hoje para trabalhar. E agora aqui tem atividades aplicativas. Semana passada eu dei para vocês fazerem, né? Espero que tenham feito. Vocês vão fazer durante essa semana aí, ó. Vocês vão ler a Epístola aos Gálatas. 6 capítulos, gente. Se você ler um por dia, em 6 dias você termina. Certo? Mas agora procure em Gálatas as expressões lá, uns aos outros e ao próximo. Não vou nem pedir para você procurar no Novo Testamento todo, mas só em Gálatas. Mas no Novo Testamento tem bastante essas expressões, né? Amar o próximo como a ti mesmo, considerar o próximo superior, consolar o próximo, não mentir para o próximo, né? Tanta coisa aí. Está certo? Vamos orar. Deus bondoso, muito obrigado por esse período de aprendizado, de meditação na Tua Palavra. Como sempre, somos gratos por esse grupo que é fiel aqui nas quartas-feiras, no domingo de manhã, no domingo à noite. Nos ajuda a colocar em prática isso que o Senhor ministrou às nossas mentes e corações dessa noite. Agora eu peço também que o Teu Santo Espírito nos dê uma noite repousante, um sono reparador, que os Teus anjos nos levem protegidos para os nossos lares e que o Senhor cuide de cada um de nós, para que a gente realmente seja pessoas que Te agradem. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus.